O livro Rebelde está em construção. Bom dia, bem-vindo ao meu canal. Esse é o episódio 3. Eu poderia estar escrevendo meu livro em silêncio, mas um verdadeiro rebelde não se esconde atrás dos bastidores. Então, eu estou aqui botando minha cara a tapa com coragem para contar como está sendo o processo. Bom, vamos lá. Hoje eu quero falar de rotina, porque eu sempre fui uma pessoa com muita rotina. Mas a minha rotina não necessariamente era controlada por mim. E isso facilitava a minha vida de uma certa forma. Mas ao mesmo tempo, na maioria das vezes, me escravizava. Porque eu não conseguia o que eu estava planejando para mim, mas sim o que principalmente as empresas exigiam de mim. E é assim que é a vida da maior parte das pessoas, principalmente no Brasil, onde todo mundo tá correndo atrás do prejuízo, né? Onde tá todo mundo correndo atrás do ganha-pão de cada dia. E aí, rotina é um assunto que não só pra mim foi crucial, mas eu sei que é um tema que contribui muito para a vida de outras pessoas, porque performance tem alta performance, né, de um profissional tem a ver com uma rotina bem estabelecida, organização de pensamentos, de atividades, saber delegar para outra pessoa, né, a tal da habilidade mais importante de um líder no dia a dia. Depende de rotina, porque se você delega sem minimamente organizar o deadline, né, o prazo de entrega, olha eu falando os ingleses corporativos. Mas se você pede para alguém fazer alguma coisa sem colocar características, condições claras, é óbvio que a pessoa vai fazer do jeito que ela quer fazer e a frustração muito provavelmente vai fazer parte do projeto também. Então, rotina é algo que todo mundo deveria ter. Mas eu vou contar uma breve história que eu já contei numa outra live, mas que é importante, que eu tinha total resistência a seguir rotina. Porque eu achava que, eu sou dona da minha própria agenda, então eu não quero me prender, nem me obrigar a rotina nenhuma. Como se isso fosse uma rebeldia positiva. Bom, fato é que eu virei mãe e mãe não corre de rotina. A maioria, pelo menos, que eu conheço. 100% das mães que eu conheço, não posso falar todas, porque eu não conheço todas as mães do mundo, né? Mas da minha amostra de pessoas, 100% das mães precisam de rotina e gostam de rotina. Porque sem rotina, o bebê toma conta da vida da mãe. Já toma, né? Porque, de fato, os bebês são dependentes, 100% dependentes de nós. Mas rotina faz com que a mãe possa se organizar. Seja para fazer alguma coisa quando tem a sonequinha, seja para organizar a rotina com o pai, com outro cuidador. Enfim, eu aprendi na marra que rotina é a melhor coisa da minha vida. É apaixonante ter uma rotina bem cuidada. Mas é óbvio que isso se estendeu para o trabalho, e quando eu olhei para o trabalho, aí veio uma decepção que, eu nunca gostei de rotina, falava isso o tempo inteiro, mas eu deixei que as empresas cuidassem da minha rotina. Ou seja, eu realmente priorizei a vontade das empresas sem ter resistência, porque elas cuidavam da minha vida muito mais do que 8 horas por dia. E eu tinha resistência em fazer a minha própria rotina, ou seja, o que realmente era importante pra mim, eu cagava. Mas o que era importante pros outros, eu idolatrava. Então teve esse conflito interno que me fez ficar bem decepcionada comigo mesma. Até tendo um pouco de sentimento de arrependimento, sabe? Assim, nossa, mas eu podia ter dito não pra algumas coisas pra conseguir finalmente olhar pelo menos um pouquinho só pra minha rotina. Mas tudo bem, virei mãe, isso mudou, e isso mudou também no trabalho, porque a partir dali, eu nunca mais olhei pra rotina com o mesmo olhar de prisão, muito pelo contrário. Pra mim, hoje, rotina é liberdade.
Você não é escravo da sua rotina, porque você pode mudar sua rotina, inclusive, né? Eu vou contar agora nesse vídeo um pouco do meu processo escrevendo um livro e como que minha rotina mudou. Mudou muito. Mas independente se você pode ou não ter flexibilidade em rotina, ela existe para te dar liberdade, não é para te aprisionar. Porque você é um rebelde, né? Ou em construção de ser um rebelde como eu. E aí vem a questão: o que que mudou na minha rotina, especificamente depois que eu tomei a decisão de escrever um livro e me comprometi a escrever um livro? Antes, a minha rotina era de executiva, líder, né? Porque eu fui executiva nos últimos 2 anos, mas até então eu era gerente, coordenadora, gerente, eu cuidava de várias pessoas, tinha muitas entregas para fazer. Então a minha rotina ela seguia a agenda da empresa. Reuniões, inúmeras reuniões, desde o presencial até essa era remota aí depois da pandemia. Eu já tinha um modelo remoto um pouco antes da pandemia, tá? Mas depois da pandemia eu nunca mais voltei pro 100% remoto, pro 100% presencial. Mas era um monte de reuniões, acordava já atrasada pra começar a trabalhar. Com filho, sua rotina é totalmente voltada pro filho. Então acorda, faz café, troca de roupa, dá banho, leva pra escola. E aí começa a trabalhar, nunca mais para. Um monte de reunião, uma atrás da outra. Levanta pra almoçar e olha lá, e o dia acaba. Essa era a minha rotina. E eu tinha um sentimento extremo de alta produtividade. Então, assim, se eu ficasse sem reunião durante o dia, entre uma reunião e outra, eu não me permitia muito levantar, tomar um café e respirar, olhar para a natureza, sentar no sofá. Ou eu estaria no computador, respondendo e-mail, inventando coisas para fazer, botando em dia alguma atividade que eu estava atrasada, ou eu estaria com o celular na mão falando com alguém sobre trabalho. E isso fez parte da minha vida durante muitos anos. 15 anos. Eu realmente não tinha tempo durante o dia. E eu via algumas atividades como vagabundagem. O que que significa isso? Eu dei um exemplo aqui, tá? Se eu tivesse um intervalo de 10 minutos entre uma reunião e outra, eu não me permitia muito sair dali pra respirar com calma. Não, sempre tinha um trabalhinho aqui, ó. Ou alguém tava comigo pra falar de trabalho, ou eu tava no telefone com alguém, ou eu nem saía da minha cadeira. Então, isso por si só já é uma prisão. Agora, eu tô escrevendo um livro, então eu não posso mais enxergar o mundo do mesmo jeito. E aí eu tenho uma frase que tem tomado conta do meu dia a dia. Planejamento estratégico, que é o que eu falo, né? Porque eu fiz isso durante 8 anos. Planejamento estratégico sem tempo e sem espaço é execução, não é planejamento. E muito menos estratégico. Então eu preciso trazer isso para minha vida todos os dias. Porque como que eu vou falar de uma pessoa que vai se tornar um rebelde e de uma pessoa que tá procurando liberdade se eu não me dou esse tipo de benefício? É quase um direito, na verdade, né? E que a gente se priva ao longo da vida porque a sociedade impõe isso e a gente deixa essas crenças tomarem conta. Então, como que eu adaptei a minha rotina? Coisas que eu não fazia começaram a se tornar impostas para que eu conseguisse acostumar e aceitar um novo modelo de vida. Ler um livro no meio do dia, fazer atividade física já fazia parte da minha vida, mas sempre se adequando à rotina da empresa ou do filho. Então, hoje deu pra ir, hoje eu não vou, hoje eu não sei. 2 vezes por semana é minha média há muitos anos. E funciona, tá? Quem não vai na academia e fala que não tem tempo, é mentira. Eu emagreci 30 quilos, na minha gravidez eu engordei 31 quilos. Eu emagreci 30 quilos em 2 anos, indo na academia 2 vezes por semana.
Então não tem desculpa. Ah, fechei a boca, mas eu também não sou essa pessoa que faz dieta desesperada, não. Agora, o devagar e sempre pra exercício físico, pra dieta, pra saúde mental, não, assim, é quase que uma fórmula mágica. Na minha vida é uma fórmula mágica. Devagar e sempre, né? Não é. Eu adoraria ir na academia todos os dias e ficar mega gostosa, mas não faz parte ainda do que do que eu consigo encaixar. Então, exercício físico, ler livro, descansar, me permitir o ócio, olhar para o nada, pensar, acender um incenso e meditar no meio do dia. Ou ficar horas trabalhando em algo que eu não sei se vai ser produtivo ou não, mas porque eu quero deixar a criatividade extravasar. São coisas que eu tive que inserir na minha rotina. E aí você vai falar, ai, que delícia. Muito fácil isso, Cíntia, eu também quero. Não, para mim não foi. Eu preciso dizer isso, não foi fácil, porque eu venho de 15 anos trabalhando igual maluca e resolvendo problemas. Então, o sentimento que eu tive, e que eu ainda tenho, muitas vezes, é de que eu estou vagabundando. E isso é horrível, porque dá a sensação de que eu não sou boa o suficiente, eu não sou produtivo o suficiente, eu nunca vou conseguir terminar esse livro desse jeito, eu não tô conseguindo trabalhar, me concentrar. Mas a realidade, é isso que eu quero trazer aqui como mensagem, é que a partir do momento que você é o dono da sua rotina, é você também que define quais são os blocos de atividades que você vai ter que fazer que são prioritários, ou seja, eu preciso fazer isso, não tem como não fazer isso. E quais são os que mais vão contribuir para você atingir seus objetivos? E para escrever um livro, eu tive que adaptar hábitos que eu não tinha antes de uma forma um pouco forçada mesmo. Porque assim, não é tão fácil para mim pegar um livro durante o dia para ler. Porque eu tenho a sensação de que eu tô deixando de fazer trabalho para ler um livro. E então você vai educando, não só educando o consciente, mas você educa o inconsciente, você educa o corpo, você educa a alma de que aquilo ali é uma nova atividade que faz parte do seu trabalho. E aí, sabe qual que é o maior milagre disso tudo? É que a culpa que toma a maior parte da vida das pessoas e já me tomou, me sugou por muitos anos, a culpa ela vai diminuindo. E você vai se sentindo uma pessoa mais leve, porque você você foi o dono, você foi o responsável, autônomo de mexer na sua rotina. E é por isso que faz sentido a rotina que você tem. Então, mesmo que você tenha aprendido a vida inteira que se você deita no sofá por 15 minutos durante o dia é vagabundagem, você sim tem capacidade de reeducar para dizer: não, isso não é vagabundagem. Eu preciso disso para executar o que é mais importante para mim agora. Então, hoje, na vida da Cíntia, essas coisas, elas são necessárias, porque para escrever um livro, eu preciso estudar. Olha isso aqui, quer ver? Ai, eu tô com a mão segurando o microfone com a mão, não sei se vai dar. Mas eu sempre gostei de ler e não conseguia ler muito. Mas agora, é isso aqui, ó. Fora mais uns 10 que estão lá em cima. Não vou passar um por um aqui, não, porque depois eu vou mostrar pra vocês. Mas assim, isso aqui faz parte. Eu não consigo escrever um livro se eu não continuar estudando. Não consigo. Para mim é mais confortável abrir uma planilha e ficar fazendo um monte de cálculo. É muito mais confortável. Fico 8 horas dentro de uma planilha. Não é tão confortável ler um livro, parar, escrever um capítulo. Aí eu fico confusa em como que eu vou escrever. Aí eu lembro de outro livro, vou lá ler o outro livro, opa, tem uma conexão, tá, mas agora eu tenho que trazer o meu ponto de vista sobre os dois livros, e aí eu não consigo escrever, aí eu tenho que levantar. Então, assim, ó, não tem fórmula mágica. A única chave para desvendar o segredo dessa porta gigantesca, desse portal, é você encarar com total responsabilidade que a rotina é a sua forma
de organizar pensamentos. Não é só sobre atividades e sobre o que os outros exigem. A rotina te contribui para sua vida e te apoia a organizar pensamentos. E aí garante que você vai ser autoperformático no que realmente importa para você, para sua carreira, para sua família, para o que você elegeu de mais importante. Se você não assume essa responsabilidade e não vê valor nessa organização e reestruturação de rotina, você delega e dispensa aos outros um direito que é seu e uma responsabilidade que é sua também. Aí você pode até entregar em alta performance, como eu entreguei durante 15 anos. Mas alguma coisa vai ficar para trás que é muito mais importante do que qualquer coisa na terra, né, no material, que é a sua própria paz interior. E é essa paz que pode te trazer o dobro, o triplo, múltiplas vezes mais do que você ganha hoje, em tudo, porque a abundância é isso, né? Uma pessoa que transcende uma área da vida, é uma pessoa que transcende o que é visto como justo. Ela é o próprio dinheiro em pessoa, ela é o próprio amor em pessoa, ela é a, o transbordo de Deus para a humanidade. Como que você vai construir essa abundância se você está escravo dos padrões impostos por outras pessoas? Não tem como. Então, não tem. Hoje eu ainda não consegui colocar, por exemplo, uma agenda tão organizada, não é nem organizada, não, tão fixa como eu tinha no mundo corporativo. Ah, toda terça-feira eu vou fazer X de manhã e à tarde não tem isso. Mas agora eu já tenho hábitos de rotina que fazem com que eu não finalize o dia sem ter feito o que é mais importante. E, como benefício, geralmente eu faço mais, além do que eu impusto como mais importante. Por quê? Porque consciente e inconscientemente eu já tinha me organizado tão bem para executar aquilo que era mais importante que as outras coisas foram fluindo paralelamente. E isso tem sido mágico. E aí, a luta contra o que não é tão padrão pra você ou não é tão confortável fica mais leve também. Porque assim, eu tenho que fazer, porque eu me propus a fazer, então eu vou fazer. E aí fica natural à medida que você consegue enxergar o valor daquilo pra entregar o que você tem que entregar. Aí vira rotina. E aí, no próximo vídeo, eu vou adiantar aqui, o próximo episódio, eu vou falar sobre redes sociais. Porque tem um grande conflito. Na rotina das pessoas, esse é um dos temas que mais está em alta. Não só no que eu assisto por aí, nos vídeos, mas dentro das mentorias que eu já estou fazendo para pessoas individuais. Mentorias individuais para as pessoas. As pessoas, elas se sentem viciadas em rede social. Não por acaso, né? A maioria de nós estamos viciados em informações de rolagem. O YouTube é uma plataforma que você entra e escolhe os conteúdos para assistir. Não que não seja prejudicial, tá? Não que não seja que seja isento de vícios. Mas quando você vai para os shorts, por exemplo, dentro do YouTube, ou para outras plataformas, aí sim existe a fome neurológica de se embebedar de informações aleatórias e sem profundidade. Então, essa coisa de rolar, ela não é viciante para poucas pessoas. Ela é viciante para todo mundo que tá lá. Quantas vezes eu já fui dormir 2, 3 horas depois do horário que eu me propus, porque eu não consegui sair do ritmo de rolagem. Mas, aí eu vou trazer no próximo episódio, como tem sido a minha rotina para fazer conteúdo, porque agora não só escrevendo um livro, eu também tenho que criar minha marca pessoal e levar a minha mensagem através de redes sociais também, porque a internet tá aí para isso, e vamos usufruir sim. Mas como criar conteúdo, como estar totalmente alinhada, aprendendo todo esse universo de marketing digital, sem necessariamente piorar
ou não evoluir em relação a vícios, né, dentro das redes sociais, porque o vício, qualquer tipo de vício, ele é um refúgio para alguma coisa ruim que você vive, algum medo, algum trauma, ele é um refúgio. Alguma ansiedade, alguma doença, né, emocional, psicológica ou física, mas o vício ele também te traz falta de inteligência, falta de criatividade, ele te tira esse poder. A gente pode até fazer um episódio depois, e aí eu vou convidar outra pessoa para falar sobre inteligência artificial. Mas eu não encaixo, eu não sei se encaixa tanto nessa série aqui, que é O Livro Rebelde Está em Construção. Até a próxima, até o próximo episódio. Muito obrigada pela presença e tá sendo muito gostoso compartilhar com vocês aqui essa minha nova jornada. Beijo na alma e no coração.